pastor Giovanni Nunes. Pra quem gosta do que é bom. Agora é hora de momento de reflexão na programação de hoje. Prepara o coração que vem reflexão pra você. Eu tô ligado na Rádio Pleno Louvor, a sua rádio gospel. Todo mundo se liga aqui. Muito bem, minha gente, agora chega no quadro Momento de Reflexão, quadro mais esperado desse programa pra você, pra ouvir a voz de Deus. Tá pronto? Bora então, sem delongas, Momento de Reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, Momento de Reflexão. Chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. Mais uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Para você que está comigo agora, eu tenho uma palavra de mudança, de direção, de orientação, de transformação de vida e de mente para você. Eu quero falar com você que por esses dias perdeu algo. Quero falar para você porque por esses dias você perdeu alguém. Alguém saiu da sua vida, aquele amigo que você achava que era até o fim, de repente aquela amizade se acabou. Aquela pessoa, aquele relacionamento que você achava o certo e não deu certo. Aquela porta que se fechou. Eu tenho uma palavra para você hoje. Eu tenho uma palavra para o seu coração hoje, intitulada como Office Boy. Para quem não sabe, Office Boy, o significado da palavra Office Boy é garoto de ofício, ou melhor, aquele menino das empresas. Hoje tem muito motoboy, né? No caso é o cara que vai entregar documento daqui para lá, e na época Office Boy é aquele rapaz que ia pro banco, pra fila de banco, para pegar banco, aquela coisa toda, entregar. Eu tive essa profissão quando jovem e a gente entende um pouquinho disso. Mas vamos ao que interessa. Essa é a nossa reflexão de hoje, chamada Office Boy. Certa vez, um homem desempregado se candidata para o cargo de Office Boy de uma empresa. E não era qualquer empresa, era de uma grande empresa. Então o gerente do RH, ao entrevistá-lo, pediu que ele fizesse um teste que limpasse o chão. Ao término da limpeza, o gerente disse: olha, você está contratado. Só me faz o seguinte, me dê seu endereço de e-mail que eu lhe enviarei o aplicativo para preenchimento e avisarei quando você vai começar o trabalho. Então aquele homem respondeu: mas eu não tenho e-mail, eu não tenho nem computador, na verdade. E aquele rapaz que precisava daquele emprego, que queria aquele emprego, ficou envergonhado por não ter nem o emprego e nem o computador. E aquele homem disse assim: olha, então lamento muito. Já que você não tem e-mail, significa que você nem existe. Já que você não existe, não pode ter trabalho. Então o homem saiu daquele lugar muito entristecido. Saiu daquele lugar sem esperança, desesperançado. Ele não sabia o que fazer. E quando ele olhou no seu bolso, tinha apenas uma nota de R$20. E então ele decidiu ir ao supermercado e comprou uma caixa de tomate. E quando ele comprou aquela caixa,
Ele pegou os tomates e começou a ir de porta em porta e vendeu o tomate. Em menos de 2 horas ele tinha conseguido duplicar o seu capital. Então ele repetiu a operação 3 vezes e voltou para casa com 60 reais. O homem então percebeu que ele podia sobreviver dessa maneira. Então ele começou a ir todos os dias cedo e voltava à tarde. Assim o dinheiro duplicava, multiplicava, triplicava a cada dia. Pouco tempo depois ele comprou um carro para poder fazer todo aquele transporte. E em seguida foi necessário um caminhãozinho. E logo depois um grande caminhão. E as vendas do tomate iam tão bem que ele teve que ter a sua própria frota de veículos para entrega de tomate. 5 anos depois, esse homem já era um dos maiores distribuidores de alimentos nos Estados Unidos. Nessa época ele começou a planejar o futuro da sua família, decidiu fazer um seguro de vida para sua família. Foi quando ele chamou o corretor de seguro e disse: eu quero fazer um plano de proteção para me ajudar, para minha família. E ali começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. E quando a conversa já estava chegando ao final, o corretor disse para aquele homem assim: tudo bem, então vamos fazer o seguinte, para fechar, eu só preciso que o senhor me passe o seu e-mail. E aquele homem respondeu dizendo: rapaz, eu não tenho e-mail não. O corretor disse curiosamente: você não tem e-mail? Como assim? Você não tem e-mail? Como conseguiu construir um império desse jeito? Sem o e-mail você construiu tudo isso? Olhou para ele e disse: imagina só se o senhor tivesse e-mail. O que o senhor seria? Então ele olhou para aquele homem e disse: se eu tivesse e-mail, eu seria apenas um office boy. Meus amados, essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se eu fosse usar um texto, eu usaria Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 8. Ao anjo da igreja está escrito, diz isso: aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero falar dos imprevistos que a vida lhe oferece e das possibilidades de crescer no meio dos imprevistos. Imprevistos são fatos acontecidos que acontecem diariamente em todos os setores da nossa vida. Acontece imprevisto na família, acontece imprevisto no trabalho, acontece imprevistos no relacionamento. A verdade bem é que você nem sempre vai vencer. A verdade é que você nem sempre vai estar por cima. A verdade nem sempre você vai receber o que quer. Existirá dias que as portas vão se fechar. Existirá dias que o dia mal virá. Existirá dias que parecerá que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Existirá dias que vai parecer que tudo está perdido, que tudo está acabado. Mas aquele que tem Deus e aquele que confia no Senhor, como diz a palavra, é como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. É como um ditado que eu costumo dizer: a crise ela vem, a crise vem. A gente sabe que muitas crises vêm, mas só que você que decide se vai participar ou não da crise. Chegaram para mim e disseram, quando começou a pandemia, que uma crise muito grande ia se instalar e que todas as igrejas teriam que se fechar. E não é fechar as portas, fechar é fechar, parar, falir.
que a crise era muito grande, que as igrejas não iam se manter. E eu repreendi na hora, falei, mas eu não quero fazer parte dessa crise. E foi no meio da pandemia onde nossa igreja mais teve crescimento financeiro. Foi no meio da pandemia onde a nossa rádio decolou para o sucesso. Porque na crise você tem duas opções. Você pode chorar na crise, ou você pode pegar a crise e vender lenço nela. Você pode olhar uma porta que se fechou como o fim da sua história, ou você pode olhar uma porta que se fechou como uma oportunidade de uma nova história. É você que decide qual panorama ver. É você que decide. Eu sei que às vezes uma perca, às vezes algo que perdemos, pode nos causar dor, pode nos causar tristeza, pode nos causar angústia, pode nos causar tantas coisas. Mas eu quero dizer para você, a pancada pode ser forte e por um tempo você pode se abalar na pancada. Mas que seja um tempo rápido e passageiro. Mas que logo você esteja de pé para viver algo grande. Talvez você está me ouvindo e vendo agora. E uma pancada veio sobre você. Uma tempestade, uma prova, um vento, uma porta que fechou, uma pessoa que você amava e foi embora. Talvez um imprevisto, um infortúnio aconteceu com você e você está achando acabou, é o fim, não tem mais jeito. Talvez é o fim, não tem mais jeito para os fracos, para aqueles que não acreditam no Senhor. Mas se você acredita em Deus e acredita que essa palavra vem de Deus para você, eu quero dizer para você que a porta que se fechou é simplesmente um propósito de Deus para que uma melhor se abra, para que algo grande aconteça. Como nessa história que nós lemos hoje, como nessa história, nessa ilustração que nós falamos, aquele homem estava para ser contratado para ser um mero office boy, um garoto de serviço. Só que, por causa dele não ter um e-mail, olha como Deus escreve certo. Ele não conseguiu, por causa do e-mail que ele não tinha, ele não conseguiu, por causa do não ter e-mail, ele não conseguiu o emprego. Olha, ele podia ir embora para casa, chorar, sofrer, oh meu Deus, acabou a vida. Mas ele aproveitou a oportunidade, olhou no bolso, tinha ali um dinheirinho e falou, vou comprar uma caixa de tomate, vou vender de porta em porta. E ele viu que em 3 horas ele fez tudo aquilo e falou, vou vender de novo. Dia após dia, tempo após tempo, 5 anos depois se tornou o maior distribuidor de alimento. Ah, meu irmão, você não está entendendo o que Deus quer falar com você não, né? A sua empresa pode ir longe. Você pode ir longe nos seus sonhos. Talvez você está dizendo assim, pastor, mataram meus sonhos, pastor, roubaram os meus sonhos, pastor, destruíram meus sonhos. Não, talvez Deus usou pessoas para que você fosse sucesso. Pastor, como pode? Que Deus é esse? É o Deus de José. O Deus de José está lá tendo um sonho só porque José teve sonho. Só porque José sonhou. As pessoas tentaram derrubar José só porque José teve um sonho. Os irmãos não eram gente de fora, gente. Era gente de dentro, era gente da interna. Era gente que era para sonhar com José, celebrar com José. Os irmãos falaram assim, que sonho que é, rapaz? E você acha que a gente vai se prostrar diante de você? E foram lá e macetaram José. Você conhece a história, não tenho tempo para ficar ministrando toda essa história, mas você sabe que pegaram José primeiro para matar, mas ficaram com dó, não mataram, jogaram na cisterna. Olha só as tentativas para parar José. Tentaram matar José, não mata não, vamos jogar na cisterna, não, vamos vender ele, vende para os mercadores. E José vai vendido para os mercadores que vão para o Egito e levam José para o Egito. E quando José chega no Egito, ele é vendido mais uma vez para uma casa de um homem chamado Potifar, que era endinheirado. E lá na casa de Potifar, José começa a ter mudanças. José começa a governar, começa a ser cabeça, começa a ser líder. Você não vê nenhuma vez da história, não consigo enxergar a história dizendo, e José fracassou, e José fraquejou, e José chorava, e José, não, eu não vejo. Eu não leio a Bíblia dessa forma, não vejo José. Eu só vejo José quieto, calado, porque às vezes as pancadas fazem isso com a gente.
Se calar é necessário às vezes para talvez pensar melhor. Você tem duas opções: se afligir, gritar, se desesperar, arrancar os cabelos. Ai, meu Deus! Você pode se desesperar tudo, e quando você faz isso, o tempo que você está gastando desesperando, você não pensa. Ou você pode, na dor, recolher ao seu cantinho e pensar: como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? E agarrar com Deus e dizer: Senhor, me ensina os teus caminhos, me ensina os teus caminhos, como é que eu vou sair daqui? E Deus vai te orientar, como fez com José. Sem contar a prisão que José teve injustamente, porque a mulher do Boitifá lá queria ter um negócio com ele lá, ele vazou e a mulher arrumou uma treta para ele lá para poder penalizar José. E José vai para a cadeia. Mas só que quando chega uma hora, querido, que quando você não murmura, quando você não reclama, quando você acredita e quando você está no plano de Deus, nos projetos de Deus, os caminhos, os maus que lhe trazem são os bens que lhe fazem. Talvez você não está entendendo, eu quero dizer essa frase para você, porque talvez o mal que te fizeram é apenas o bem que te trouxeram. Talvez quando tentaram forjar a tua destruição, na verdade, promoveram você ao sucesso. Talvez quando uma porta que veio, que fechou para a sua vida e você diz acabou, mas talvez é a porta que precisava se fechar para você viver o sucesso, o sonho de Deus na sua vida. Talvez as coisas não aconteceram como você queria. Talvez as coisas saíram de controle e não aconteceu como você queria. E você está aí desesperado, dizendo: meu Deus, pastor, está tudo ruim, está tudo ruim. Não, meu filho, Deus está no controle. E se Deus está no controle, vai dar certo. Continua acreditando, confiando. Deus vai fazer coisas novas, Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer alguma coisa com você. Você não é qualquer um, você não é qualquer um. Você é de Deus, e se você é de Deus, vai dar certo. Vai ter alguma coisa que Deus vai fazer. Quando você está desesperado, você não enxerga, você está dentro do túnel e não vê nem a saída. Mas quando você se concentra, você vê a resposta, a saída, a direção, a orientação. E hoje eu tenho essa palavra para você. Se esse homem da nossa historinha fosse para casa choramingar, ele ia ser apenas um homem desempregado. Mas quando ele pega, vê o que tem e do que tem, ele faz alguma coisa. A vida dele muda. Então pega o que você tem. Pega o pouco que você tem, e do pouco Deus faz muito. Pega o pouco que você tem e vá avante. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, mas eu creio que Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje. Que você possa pegar hoje. Sabe o que te restou, o que te sobrou, o que está aí com você. E tome posse de coisas novas, de coisas lindas que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, quando você pega a Bíblia Sagrada e encontra uma mulher dizendo: eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Os credores vieram aqui em casa me cobrar, profeta. E se eu não pagar a dívida, profeta? Vamos levar meus filhos. O que essa mulher fez? Ela foi buscar a orientação do pastor. Quando os credores bateram na porta, disseram: ó, viemos aqui cobrar a dívida do seu marido. Eu sou viúva, meu marido morreu. O problema é seu. A gente quer a dívida paga, senão vamos levar seu filho como forma de pagamento. E o que essa mulher fez? Descabelou? Se desesperou? Não, a Bíblia Sagrada diz que essa mulher foi pro pé do profeta, trocar uma ideia com o profeta, pedir orientação ao profeta, pedir ajuda ao profeta, dizer: profeta, ela não pediu dinheiro emprestado, não pediu dinheiro. Falou: o que eu faço? E o profeta disse: o que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem em casa nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Ele falou: já é o suficiente. Se você tem um pouquinho para começar, já é o suficiente. Tem gente que não tem nada. Se você tem um pouquinho para recomeçar, vai. Não importa como, mas vai. Uma vez um discípulo meu, se ele estiver ouvindo um beijão para ele, um discípulo meu disse assim para mim: eu quero construir meu salão na rua, avenida principal, pastor, avenida principal, quero botar lá. Só que tá difícil, não tem dinheiro para isso. Eu falei: mas por que você quer ir para a avenida principal? Eu quero ficar grandão. Eu falei: mas que nasce grande é monstro, você vai começar grande assim para quê? Vai ali na avenida interior, ali na avenida na avenida menor um pouquinho, abre lá, mais barato, salão.
Vai lá, começa lá Começa com 1, 2, 3, cortando o cabelo, filho. Porque o que nasce grande é monstro. Nasce devagar. E ele ouviu a palavra e foi, querido. Pegou o salãozinho lá na rua inferior, não na principal. Rapaz, todo dia que eu vou lá cortar cabelo agora com ele, tem que pegar fila. O negócio tá indo, não é de vento e popa não, tá de popa pra popa, sem vento. Ele fala, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele foi buscar orientação ao profeta. Tem gente que tá fazendo que não pede conselho ao pai, não pede conselho ao pastor, não pede conselho a ninguém. Então para que você tem pai? Para que você tem pastor? Desse cabelo, não, eu vou pedir conselho ao pastor só quando te der problema. Vou pedir ajuda ao pastor só quando tá ruim. Por que você não pede ajuda antes? Aquela mulher, ela podia falar assim, prosperou, ele falou, o profeta deu a direção para ela, você conhece o texto, deu a direção para ela, falou assim, vai lá, derrama azeite assim, 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 das vasilhas lá, você conhece a história? Pega a vasilha emprestada, vai, derrama azeite. Ela derramou azeite, foi pro quarto com os filhos, derramou azeite parou, quando o azeite parou, ela podia tomar a direção que ela queria, não, ela foi lá no profeta e falou, olha, o azeite parou, acabou as vasilhas, o que eu faço agora? Buscou orientação de novo, no meio da tempestade, da luta. Busque a orientação do seu pastor, busque a orientação do seu pai, da sua mãe. Busque a orientação de alguém que é experiente na vida e que é sucesso na vida. Busque o conselho de alguém que é grande, alguém que tem referência para te fazer ser alguém. Não busque conselho com quem não tem, ou não tenta fazer a sua rota. A sua rota do desespero talvez pode ser salva por alguém que já passou pelo seu desespero. E aquela mulher disse, olha, profeta, até agora. Acabou. O azeite parou aqui, ó. Acabou as vasilhas também, que eu faço? Ele falou, pronto. Vai, pega, vende o azeite, paga a sua dívida e tu e teu filho vive do resto. A mulher se tornou empresária do ramo de azeite. Azeite naquela época era muito caro, porque azeite era para alimento, para unção. O azeite era usado para alimento, para unção, para conserva, para conservar alimento. O azeite era usado como combustível para as lamparinas. O azeite era muito caro na época. E a mulher que não tinha nada e estava toda endividada, simplesmente se tornou, meu Deus, que palavra é essa? Se tornou a empresária do ramo do azeite por causa de uma palavra do profeta. Por causa de uma orientação do profeta. Tem gente que está morrendo porque não pede orientação ao seu profeta. Tem gente que está perecendo porque não pede conselho ao seu profeta. Só procura pastor quando está morrendo, quando está fechado, quando está tudo caindo, está tudo quebrado, já não tem mais jeito de consertar, e vai procurar o pastor, pastor, é agora, pastor. Procura orientação. Ou então, se você quer fazer, faça, mas faça o melhor. Só não se desespere, só não se descabele. Só não acha e diga que esse é o fim, porque não é o fim. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas grandes para você. Uma porta que se fecha é oportunidade para uma melhor se abrir. Aquele que serve ao Senhor acredita nisso. Deus nunca vai fechar uma porta para você e deixar você de fora dos planos e do projeto dele, não. Toda vez que Deus fecha uma porta para mim, eu falo, Deus, eu não estou entendendo. Só me mostra onde está a outra porta para mim entrar. E às vezes de uma porta para outra tem as crises, tem os problemas, isso é normal. Mas a Bíblia diz, como Eclesiastes diz, que há um tempo para todo propósito debaixo da terra. Ou melhor, debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, em cima da terra. Há um tempo de crise, mas há um tempo de sair da crise. Há um tempo de chuva. A chuva não é para sempre não, meu filhão. Às vezes a chuva vem, faz um regaço, destrói algumas coisas, sim. Traz algumas percas, sim, infelizmente traz. Mas não é o fim. E a chuva não é para sempre. A chuva tem um tempo determinado. Ela vem, mas também ela vai. E eu quero declarar isso na sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo.
que essa chuva, ela já está passando, que esse vento já está indo embora e que Deus está trazendo algo novo, coisas novas, coisas grandes para a sua vida, coisas grandes para a sua casa, coisas grandes para a sua empresa, coisas grandes para o seu negócio, coisas grandes para a sua família. Deus está trazendo algo novo para você. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas se você recebe, pega ela e diz: tem coisas novas vindo por aí, tem coisas grandes vindo em minha direção. Essa crise era só para mim testar minha fé, mas maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Deus que eu tenho para me entregar coisas novas, coisas grandes, coisas melhores, coisas maiores, coisas lindas, coisas inefáveis, coisas favoráveis. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu o coração do homem. São as coisas que o Senhor preparou para você. A palavra diz: ei, escuta essa palavra profética para a tua vida. Escuta a voz de Deus hoje para você, vaso. Você que está pensando aí que acabou, você que está pensando que já era, Deus está mandando dizer para você que as tribulações desse tempo não se compara com a glória que há de ser revelada. Oh, glória a Deus. Você pega essa palavra hoje, você recebe essa palavra hoje, você toma posse dessa hoje. Você não é derrota, você é vitória, vitória, vitória. Pastor, mas a minha vida, como é que tá? Eu vou continuar chorando. Não continua chorando aí, porque tem gente aqui dizendo: eu não vou chorar não, eu vou vender lenço. Continua na crise aí, porque tá dizendo: não quero fazer parte dessa crise não, pastor. Na crise eu vou inventar um projeto e vou vencer na crise. Na crise eu cresci, na crise eu venci e na crise eu voltei a existir. Porque quando não tinha crise, eu estava em crise. Mas quando a crise veio, eu saí da crise. E olhei para a crise como uma oportunidade de viver algo novo que eu nunca vivi. Eu quero dizer para você essa palavra: a crise tem dia e hora certa para acabar. E a sua acaba hoje, se você recebe essa palavra. A sua termina agora. Vai, levanta, sacode a poeira, como diz lá o dito popular: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Bate essa poeira que você tombou no chão aí. Talvez você caiu no chão, talvez está prostrado no chão, talvez você está arrebentado, está arrebentada aí por causa de alguma coisa, por causa de uma porta que fechou, por causa de alguém que te abandonou, por causa de alguém que foi embora, por causa... Não, tudo aconteceu no propósito de Deus. Era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus fazendo tudo. Era Deus, era Deus. A porta que se fechou era Deus. Tudo era Deus, era Deus, era Deus. Era Deus. E você nem sabia. E Deus mandou dizer agora: era eu, para abrir portas novas e milagres de Deus. Pega essa palavra para você hoje. Ela foi dedicada a você. Esse é um momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Até uma próxima oportunidade. Se você gosta e gostou desse momento de reflexão e quer receber ministrações como essas, é simples e é fácil. Basta você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp não é um grupo de bate-papo, mas é um grupo de recebidos, onde diariamente, após o término de todas as nossas programações, eu envio para você as nossas ministrações do programa diário, exclusiva para você e de graça. Para você fazer isso, só basta você baixar o nosso aplicativo agora da Rádio Pleno Louvor na Play Store. Você vai na Play Store do seu smartphone e baixa Rádio Pleno Louvor. Se você tem iOS, só pedir para a gente adicionar você. Vai no grupo do WhatsApp, vai no WhatsApp da rádio, 19981513647. Pastor, me adiciona aí no grupo que eu quero receber as ministrações. Simples assim. Vai no aplicativo, você tem Android, vai no aplicativo, baixa o aplicativo. No aplicativo baixado, vai no menu e vai lá, clica lá em grupo de ministrações. Clicou no grupo, automaticamente você está no grupo e diariamente você recebe os nossos conteúdos e os links para você também não perder nenhuma de nossas lives de programa, de culto, tudo para você ser abençoado. Se você quer receber, fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Até uma linda e próxima oportunidade. Fiquem todos na paz. Shalom.